do edifício. E à medida que os restauradores foram descobrindo as pinturas originais, o trabalho aumentava porque tínhamos que adaptar para uma nova realidade, revendo toda a museografia a partir dessas descobertas. O que estamos entregando a Belo Horizonte é um palacete. Você sabe onde é que funciona aqui? Antes do centro de referência, antes da secretária de educação. Secretário de Interior. Esse prédio, gente, ele tem 113 anos. Ele foi inaugurado junto com a cidade. E quando a cidade foi inaugurada, aqui na praça só tinham 2 prédios que estavam erigidos, que era esse e o palácio. Os outros prédios ainda não tinham começado a ser construídos. Tá? E ele foi construído para ser secretário de Interior. O que era secretário de Interior? Era a relação do Estado com as demais cidades do interior. Então, tudo que dizia respeito à educação, saúde, finança, pensamento, transporte, estava centralizado nessa secretaria que dizia respeito ao interior do Estado. Então, era uma das principais secretarias que tinha, por isso que ela já estava pronta no momento que a capital foi inaugurada. E também, devido à importância do edifício, o mesmo decorador, o mesmo arquiteto do Palácio da Liberdade é o mesmo que fez aqui. Então, não sei se alguém já visitou o Palácio da Liberdade, vocês já foram? Então, tem muitas pinturas na parede, coisa no piso, que vocês vão conseguir ver semelhança devido a isso. Então, o decorador do seu mesmo. Isso aí é o processo da restauração, que eles estão retirando as camadas de tinta. Vocês sabem como é que é esse processo de restauração? O que eles fazem? Eles passam um solvente, vem com uma maçarica, esquenta o local e aí vem passando um bisturi, desses de médico mesmo, tirando camada por camada. Então eles vão fazendo os quadradinhos da parede para ir fazendo as prospecções. Descobriu uma camada, faz a próxima prospecção e por aí vai. Até eles descobrirem todas as camadas que tem naquela parede. E aí, que eu contei, chegaram a descobrir 9. Só que em algumas a gente tinha que ver como que estava o estado dessa pintura, qual que estava para a gente recuperar. Então, algumas salas a gente não conseguiu recuperar, que é o caso dessa aqui que a gente está. Então, as salas que vocês veem que elas estão lisas é porque não foi possível recuperar a pintura. Tá? E a gente teve 3 pinturas iniciais. De 1897, que foi original. Em 1920, a gente teve outra, que foi com a visita dos reis belgas, que a cidade foi toda reformada, toda redecorada para essa visita, e depois em 1930 a gente tem outra. Então a gente tem todas essas pinturas aqui no prédio. Tá? E aí vocês vão ver umas janelinhas, uns quadradinhos, para mostrar essas pinturas que tinham por cima, por baixo, da que vocês estão vendo. Isso aqui, volta um pouquinho para vocês. Isso é quando a gente encontra a pintura, ela fica assim, e aí a gente tem que fazer a reintegração dessa pintura, que é pegar o desenho, fazer o molde do desenho, colocar por cima e pintar. Tá? Para ela ficar igual. E aqui é o processo de restauração, e ali como ela ficou. Então aqui no canto direito, vocês conseguem ver a camada de tinta que estava por cima dessa imagem. Não estava pra Bom, o projeto arquitetônico que a gente teve que fazer, o que vocês acham que a gente teve que fazer uma intervenção arquitetônica no edifício? Instalações? Que tipo de instalações? Elétrica, porta, o que mais? De intervenção, vocês acham? São mais próximas das tecnologias que a gente Acessibilidade. Novas leis também. Isso. Esses foram os principais motivos da gente fazer as adaptações. Primeiro, parte elétrica, você falou. A parte elétrica, quando o prédio foi construído, a gente não tinha a necessidade que a gente tem, as necessidades que a gente tem hoje. Então, à medida que o prédio foi sendo utilizado e foram aparecendo as necessidades, eles passavam a fiação pela parede. Quando a gente foi fazer a restauração, retirou-se a fiação da parede e hoje elas passam pelos rodapés do edifício. Então, a não ser quando não tinha jeito de a gente tirar da parede, como é esse caso aqui, não tem nada nas paredes. A gente passa a fiação toda pelo rodapé, então foi retirado o rodapé, feito 3 canaletas para passar a fiação, e aí foi essa solução elétrica que foi encontrada, e a gente tinha que recuperar a pintura que tinha sido perdida para passar essa fiação na parede. Tá? Questão da acessibilidade.
Paulo Mendes da Rocha, que montou. Ele fez esse anexo do museu, que é o elevador panorâmico e a escada panorâmica, tá? Então a gente não utiliza a escada central como motivo de segurança e preservação e utiliza esses dois acessos, que é o elevador e a escada panorâmica, tá? E o bacana que ele conseguiu fazer é que essa escada panorâmica, para a gente subir de um andar para o outro, a gente tem que passar dentro da exposição, porque uma só sobe e a outra desce. Então a gente tem que andar dentro do museu. Então foi uma solução muito bacana que ele conseguiu dar. E esse é o espaço de convivência, que é esse teto. Vocês lembram de como que era esse teto na época do centro de referência, professor? Ele era mais ou menos assim, só que ele era mais baixo e ele batia no meio. Aí eram salas aqui em volta, que davam para esse pátio, e o teto batia no meio do vitral. Então o que ele fez? Ele elevou esse teto, continuou com essas clarabóias, que essas clarabóias já existiam, ele só remodelou, né, a clarabóia, e aí hoje é um espaço de pré-evento e exposição temporária. Por isso que ele hoje está vazio assim, tá? Porque a gente ainda não tem nenhuma exposição temporária. Alguma dúvida, gente, em relação a isso? O Paulo Mendes da Rocha, ele é um arquiteto muito renomado. Ele é um arquiteto renomado, ele que fez as intervenções no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, na Pinacoteca de São Paulo também, e ele ganhou um dos principais prêmios de arquitetura mundiais, que é como se fosse o Oscar de arquitetura, ele ganhou também, que é paulista, de Minas. Então aqui em Minas essa foi a primeira obra dele. E esse foi o depoimento dele. O maior desafio foi adaptar a prédio de 1897, tombado as necessidades de um museu. E o projeto museográfico é do Marcelo Dantas. Vocês já ouviram falar dele? Não? Marcelo Dantas, ele é um museógrafo que ele formou em História, depois fez diplomacia e foi indo para o lado da tecnologia e ver de que forma que as pessoas teriam mais acesso ao conhecimento. E ele foi percebendo que a melhor forma era despertar a juventude que existe nas pessoas, no jovem. Porque a gente consegue despertar o jovem em qualquer pessoa. Então, ele trabalha as exposições dele nesse sentido, tentando fazer de uma forma lúdica, de uma forma divertida, que as pessoas aprendam, mas que não seja de uma forma pesada. E ele fala que foi um grande desafio fazer esse museu, porque quando ele viu pela primeira vez, ele não sabia o que esperar da restauração. E aos poucos, quando foi descobrindo, ele tinha que ir adaptando o projeto dele, porque ele falava que ele não tinha parede, que ele não podia trabalhar com as paredes, porque as paredes eram um museu à parte, né? Então, como que ele ia fazer essa fotografia sem usar as paredes? Isso foi um grande desafio para ele. E esse depoimento dele, somente Minas Gerais poderia ter um museu como este, dadas as características do Estado, a história econômica, social e cultural de sua atividade mineradora, a riqueza do subsolo e suas paisagens travadas nas montanhas de minério de ferro, ouro e diamante. Então, vocês vão ver, quando vocês chegarem na sala da Língua Afiada, que é o segundo museu, eu queria que vocês lembrassem dessa fala dele, que vai explicar um pouquinho por que esse é o símbolo do museu. Né? E por que só Minas Gerais poderia ter um museu desse? Né? Ele tenta explicar isso, ele tenta mostrar isso, porque muitas vezes a gente não se atenta para a riqueza que a gente tem, e portanto que está ligado ao nosso dia a dia, à nossa identidade, e a gente não para para pensar nisso. Né? E contamos uma coisa por meio de outra, é como mostrar a ciência que está atrás da arte, ou a arte atrás da astronomia. Então o museu ele vai fazendo esses trâmites, essas voltas o tempo todo. Tá? Esse aí é um inventário mineral, que é onde estão expostas algumas das amostras que vieram lá do Djalma Guimarães, que daqui a pouco vou falar um pouquinho do Museu de Mineralogia. Essa é a sala da Língua Afiada.
nosso objetivo aqui é esse, né? A gente é suspeito, né? Todo mundo aqui é educador, então a gente tenta transformar o tempo todo, tudo para educação. Mas a gente vê que um dos objetivos principais, independente se é visita escolar, independente se é visita agendada, dentro de um museu é a educação. Que nem que você venha aqui para só se divertir, esfriar a cabeça, relaxar, sem perceber você vai acabar aprendendo alguma coisa. Então, o que a gente quer é isso mesmo. A gente aprende assim que você viu. Tá? Sobre o Museu de Mineralogia, o Museu de Mineralogia foi fechado, tá? Ele não existe mais, o acervo foi incorporado ao nosso. Então, muitas vezes as pessoas acham que esse aqui é o Museu de Mineralogia, mas não. É o Museu Patrimônio Instrumental que recebeu o acervo do Museu de Mineralogia e algumas amostras do Museu de Mineralogia estão expostas na nossa exposição hoje em quatro atrações, que é o inventário mineral, o carbono, o chão de estrelas e a miragem, que tem no fogo, não precisa preocupar com isso não. Tá? Que são as únicas atrações que a gente tem acervo físico. Das 44 atrações que a gente tem, só 4 que tem acervo físico, o resto é virtual. Tá? E dessas amostras, uma parte veio de lá e outra parte foi voltada para complementar o acervo. E o restante do acervo está vindo ainda, livro, documentação, fotografia, o resto das amostras, eles vão vir, vão ficar na reserva técnica do museu, tá? Mas ainda está no processo de mercado, de utilização do público, tá? Bom, agora a gente vai passar para a parte pedagógica. Alguém tem alguma dúvida dessa parte de implantação do museu? Não? Bom, gente, este encontro é um diferencial que esse museu tem. A gente acredita que a gente só pode agregar valores aos nossos alunos se a gente conhece toda a história, toda a concepção. Desculpa. Então, eu acho que o momento de estarmos aqui é precioso e faz deste museu ser um museu diferente, né? Porque nós estamos capacitando os professores primeiro, nós vamos trocar ideias, vocês vão levar para a escola, vão traçar os roteiros e depois vão trazer aqui os alunos. E aí, nesse material que vocês receberam, nós temos o folder, temos aqui toda a nossa proposta, as nossas intenções, por que criamos esse encontro, tá? Eu gostaria que vocês lessem depois, e aí tem informações muito importantes aqui para vocês. E nessa última folhinha aí que está solta, é a avaliação que eu gostaria que vocês preenchessem ou ao final desse encontro ou logo após a visita aqui nessa sala. Mas é muito importante para a gente ouvir os comentários de vocês para que a gente possa melhorar os nossos processos, tá? Então, esse é um documento, né, um registro, né, um documento, vamos dizer assim, que a gente precisa muito e espera a colaboração de todos, tá? Pode ir lá. Museu e Escola, a busca de um novo olhar. Por que nós queremos, né, falar sobre isso? Vocês todos são educadores, como eu também sou, há 25 anos, durante 25 anos eu trabalhei em escola e recentemente aceitei o desafio de coordenar o educativo do museu, que está sendo uma experiência maravilhosa. Pode passar. E aí, quando eu entrei aqui, e eu tenho certeza que vocês vão perceber isso, eu comecei a fazer um paralelo entre as concepções de ensino e as concepções que existiam nos museus aí no mundo todo, tá? Mudanças significativas aconteceram e com certeza vocês são testemunhas disso. Aliás, a gente percebe que hoje, né, nós professores, eu também fui professora durante muito tempo, precisamos mudar algumas coisas da nossa prática, né? Essa sala de aula, da forma que ela se apresenta, ela é uma sala de aula que está indo, né, que ela está praticamente falida. Eu sempre conto uma piadinha que é a seguinte, eu vou contar bem rápido, que eu gosto de contar sempre. O sujeito tinha partido há 50 anos atrás e pediu para Deus para poder vir a Belo Horizonte, que era a cidade dele, que estava com muita saudade. E
Deus, muito generoso, aceitou o pedido dele. E desceu ele lá na Praça 7. Na hora que ele chegou lá na Praça 7, ele ficou desesperado com tantos carros, ônibus, caminhões, porque há 50 anos atrás não existia essa quantidade, né? E aí, ele falou, meu Deus, onde que eu estou? Saiu correndo e foi na igreja São José. Chegou lá, estava tendo uma missa de renovação carismática, o povo batendo palma, cantando. Aquela não era a missa que ele participava 50 anos atrás. Era uma missa, né, onde as pessoas ficavam em silêncio, só o padre falando, enfim. Ele saiu lá correndo também, desesperado, não conseguia reconhecer nada da cidade dele, que ele tanto queria. Aí ele foi lá para o João 23, para o hospital. Ele estava procurando algumas pistas para ele se localizar. E lá no João 23 era tanto de ambulância, máquina, enfermeira, máquinas, o povo. Ele falou, nossa, está tudo tão diferente. Mas ele lá pertinho do João 23 tem uma escola. E ele foi correndo para lá. Na hora que ele chegou lá nessa escola, estava todo mundo enfileirado, o professor no quadro, na frente, igual eu estou assim. E lá ele sentou e falou, nossa, eu encontrei o meu lugar. Há 50. E é assim, nós não mudamos em nada. Em nada. Mas nós mudamos as nossas concepções, sim, né? Daquela escola tradicional que os nossos pais estudaram, onde o professor era o dono do saber absoluto, o aluno era um agente passivo que recebia aquele tanto de informação, né? Como uma máquina, umas gavetas que iam guardando. Mas eu também pergunto, naquele ensino também que eu falo, tradicional, por que meu pai escreve, interpreta melhor do que eu, que já estudei numa escola mais moderna? Por que os nossos alunos hoje, se nós falamos tanto de concepções de ensino, e eles não escrevem, têm dificuldade de interpretação e de leitura? Aí, na década de 80, o construtivismo entra com força total no Brasil, né? E há uma releitura errada dessa proposta, e acho que essa proposta é uma proposta que sustenta muito, mas as pessoas acham que o conhecimento do construtivismo é um laissez-faire, e não é. O que a própria palavra diz é a construção do conhecimento, construtivismo, mas teve essa leitura errada, e aí tivemos vários percalços aí nessa trajetória. E agora estamos, né, na metacognição, ou seja, trabalhar com o aluno através de perguntas de conhecimento prévio, levar ele a pensar antes do conteúdo proposto, né? Porque hoje, gente, o foco não está mais em como ensinar. O foco hoje da educação mudou. Hoje o foco está na aprendizagem. Como que o meu aluno aprende? Mas nós aqui, eu me incluo também, ainda estamos preocupados em como ensinar. Qual o conteúdo que eu vou dar, qual a atividade que eu vou elaborar, onde na verdade a gente tem que estar preocupado com qual meios que eu vou ajudar o meu aluno a interpretar melhor, a compreender melhor. E eu acho que este museu possibilita muitas coisas dentro aí dessas concepções. Nós não vamos entrar aqui nessa discussão, é só para a gente fazer um paralelo mesmo. E aí vem a questão, né, da história dos museus. No século XVI, o museu era uma coisa, eles falavam de gabinetes. Os museus eram fechados e só quem tinha acesso a este acervo, né, a essas coleções, eram a elite da elite. Ninguém tinha acesso àquilo. A Revolução Francesa, no século XIX, começa um pouquinho a mudar isso. Mas isso muda mesmo, essa concepção, no século XVIII e XIX, na Revolução Industrial, onde a abertura para o cidadão urbano, quer dizer, o museu sai daquele lugar fechado da elite intelectual, elite financeira, e passa então a dar lugar para aquele cidadão que estava andando na rua e que poderia entrar dentro do museu, que até então não era possível, né? E aí, no século XX, começa a quebrar o paradigma
associem sempre assim com a questão do ensino, como que também houve transformações. Quebra o paradigma de coleções, o museu começa a se incorporar mais à paisagem urbana do local, se apropria mais daquilo ali, e o elemento começa a entrar elementos do cotidiano, né? Elementos que não é só aquele acervo, não é só mais, quando eu falo da escola tradicional, aquele museu estático que tinha aquele acervo que você ia lá, observava o quadro ou o objeto que fosse e ponto. Porque a concepção de museu era assim, igual à escola tradicional. Eu ensino, você aprende. Eu ensino como se eu estivesse lá no quadro e todo mundo estivesse aprendendo linearmente. E aí no século... ai, gente, errei aqui. Ao contrário, desculpa, tá? No século XXI, começa então esse diálogo entre o museu e o visitante. Que vocês vão perceber isso aqui nitidamente, exatamente com a metacognição. Vocês vão ver aqui como que o acervo do museu, seja ele virtual, né, as atrações ou o acervo físico mesmo, material, vão dialogar com vocês. E é essa concepção hoje em dia que nós queremos, o diálogo constante com os nossos alunos. E aí, qual que é a relação museu e escola? São espaços de educação. A escola é um espaço formal da educação e do conhecimento. E o museu é um espaço não formal do conhecimento. Mas esses espaços hoje, nesse mundo tão contemporâneo, tão moderno, tão informatizado, precisam se dialogar. Eles precisam se contrapor para a gente poder realmente inovar as nossas propostas em sala de aula. Esses espaços usam, pode pôr tudo, Sueli. Eles usam metodologias diferentes. Jamais nós queremos escolarizar o museu. E jamais queremos que vocês, essa é a nossa proposta pedagógica, que vocês venham aqui, que no final tem um questionário para responder, igual no nosso tempo quando a gente era aluno, né? Muitos de vocês têm mais ou menos a minha idade, que a gente respondeu um questionário sobre o que você visitou no museu, ou tinha uma prova com algumas questões do museu. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos que também o museu saia desse lugar de ser uma enciclopédia, assim, daquela coisa estanque. Nós queremos mais que isso, nós queremos esse diálogo mesmo, com metodologias diferentes. Mas nós temos o mesmo foco e a mesma intenção, que é o conhecimento e que é a aprendizagem do aluno. Por isso nós estamos na mesma teia, vamos dizer assim, na mesma rede, tá? E o Museu das Minas e do Metal pretende ser fonte de inspiração e questionamento. Nós queremos que o aluno, o visitante, o sujeito entre aqui neste espaço de cultura e conhecimento e tenha o desejo de voltar. Que ele saia daqui e tenha vontade de pesquisar na internet alguma coisa. Que ele saia daqui instigado. Que ele saia daqui e que ele fale com o colega dele, com o vizinho dele, o quão aqui é instigante. É o mesmo desejo que a gente gostaria que o aluno tivesse na escola. Porque a escola, se ela não mudar os paradigmas e a forma dela de atuar, nós vamos ter cada vez mais indisciplina, falta de conhecimento, porque não é mais interessante. E o museu, eu quero que vocês entendam que ele pode auxiliar vocês aí neste momento. Porque além de todo esse espaço físico privilegiado das atrações, nós temos uma rede, que aí eu vou explicar melhor aí agora. Mas antes, para terminar aqui a questão da proposta do educativo, é por isso que vocês estão aqui hoje, para a gente trocar ideias, para a gente dialogar, para a gente vislumbrar possibilidades. O símbolo, do nosso educativo é a fita de Moebius. Alguém já ouviu falar sobre Moebius? Pois é, a fita de Moebius foi feita pelo Moebius,
Max, ela tem uma releitura. Como é que ela chama? Eu falo Ana Clark, né? Lídia, eu falo Ana Clark. Da Lídia Clark, que é o que a gente vai trabalhar aqui agora, neste momento. Para vocês entenderem, quando vocês estiverem fazendo esta fita, eu gostaria muito que vocês pensassem na relação escola, museu e conhecimento, tá? Vai passando aí para trás para mim, por gentileza. Pode falar. Olha aí a contribuição. Levanta e fala. Na maioria dos casos, como ensinava muito anos, você quer aprender, é uma verdade e escolha. Então, por isso que a importância dele dentro da escola. Você põe outro olhar no conhecimento, porque às vezes na aula, infelizmente, é difícil de mudar, né? O professor é difícil de às vezes sair um pouco daquela parede, levar pelo fato que a criança tem esse olhar mais assombrado, e aprender por vontade, não só pela imposição. Aprender pelo prazer, né? Pelo desejo. Todo mundo tem. Alguém tá, né? Não.